É muito comum aparecerem pessoas que me perguntam por que o nome da ONG e desse canal no YouTube é chamado de Dispensados dos Apriscos. Nesse vídeo de hoje eu vou te contar toda a história sobre como o nome Dispensados dos Apriscos surgiu. E como eu não me lembro muito bem das datas, eu vou apelar para responder essa dúvida sobre por que desse nome Dispensado dos Apriscos, fazendo uso dessa página chamada de Nossa História, que tem no nosso site. Então, a gente começa nessa página contando um pouco a respeito do nome que está associado a uma parábola de Jesus, que é citada ali no texto de João 10, em que Jesus disse assim: "Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor." E esse texto você encontra no capítulo de João 10. Lembrando que a palavra aprisco também pode significar um curral, mas na verdade pode ser qualquer tipo de sistema. Um sistema religioso, um sistema escolar, um sistema governamental, o próprio sistema desse mundo, na verdade. Então, se você for dar uma olhada aqui na sequência desse site, a gente conta um pouco a respeito de toda essa história de como nos dispensamos ou como nós fomos dispensados desses sistemas, e a gente fala um pouco da nossa história que começou ali com o movimento de igreja nas casas, ali por volta do ano de 2003 e 2004, onde a Patrícia, minha esposa, e eu, a gente abriu a nossa casa para as reuniões, para poder nos emancipar dos sistemas religiosos. Então a gente conta como alguns irmãos começaram a se aproximar também da gente, como foi a abertura dos sites que a gente teve, dos canais no YouTube, desse próprio espaço Maker aqui, que é chamado de Open Maker. E eu não sei se você sabia, mas por muitos anos a gente produziu dezenas ou até centenas de músicas entre os produtores de conteúdo da rede Dispensado dos Apriscos, dos músicos e compositores que compõem essa ONG. Então, o que acontece? A gente, chegando ali no ano de 2019, a gente teve uma ideia de criar uma Open Band, no sentido de que não tinham integrantes fixos e as pessoas poderiam vir gravar com a gente, e a gente começou a utilizar esse espaço, que é um espaço maker, para fazer as nossas gravações musicais, que normalmente eram palavras de Jesus cantadas ou músicas de característica mais espiritual, alguns louvores, por exemplo. Então, nesse ano de 2019, a gente resolveu criar esse nome, porque a gente precisava de um nome de artista, de um nome de banda, para conseguir publicar as nossas músicas, né, os nossos singles nas plataformas de streaming. E a gente decidiu que, por exemplo, Igreja nas Casas ou alguma coisa que remetesse a isso poderia ficar um pouco esquisito. Então a gente acabou colocando esse nome, Dispensados. Então daí surgiu a banda Dispensados, num sentido que está dentro do contexto de João capítulo 10, que é estar dispensados dos apriscos. Isso no sentido de que a nossa banda era uma banda independente das gravadoras tradicionais. Então a gente mesmo produzia e lançava as nossas músicas com o apoio de uma distribuidora que a gente tinha, mas era a gente que fazia absolutamente tudo. A gente era os detentores, inclusive, dos direitos autorais, e que hoje a gente tenta, na medida do possível, colocar tudo com licença aberta. Às vezes a gente não consegue porque, como a gente foi lançado por intermédio daquela distribuidora naquela época, e então ficou uma coisa meio embolada. Mas as músicas que depois a gente produziu por conta sem a distribuidora estão todas com licenças abertas. E isso quer dizer que todo mundo pode fazer cópia, ouvir quando quiser, executar publicamente, sem precisar pagar nada para a gente, porque a gente entende que tudo aquilo que a gente recebeu de graça, então a gente deve também entregar uns aos outros de graça. Quer dizer, a gente não vai querer ganhar em cima de alguma coisa que na verdade é uma propriedade de Deus, não é uma propriedade nossa. Então, se caso alguém quiser nos ajudar,
de bom grado, então que isso seja feito por intermédio de algum suporte financeiro, alguma doação que você queira fazer para a gente. Mas a gente não vai exigir isso, nem cobrar, nem processar. Então é por isso que a gente deixa hoje nas nossas músicas, pelo menos as que a gente conseguiu publicar pelo YouTube, todas elas com licenças abertas Creative Commons. Então fica à vontade para reutilizar, no sentido de remixar essas músicas ou criar as suas próprias versões. Então, continuando aqui no site a respeito da nossa história, a gente fala um pouquinho disso, né? Dessa história do OpenMaker, que era utilizado inicialmente como um estúdio de gravação, e aí a partir de 2019 a gente começa a abrir ele como um espaço de, vamos dizer assim, de produção de tecnologia, de criação de conteúdos educacionais, e isso foi oficialmente realizado no ano de 2020, onde o OpenMaker, que é esse lugar onde eu estou, foi aberto ao público. E a gente continua realizando os projetos de tecnologia e inclusive fazendo as gravações de músicas com licenças abertas. E músicas espirituais também, mas não necessariamente, não estamos presos a isso. Então nisso a gente continua trazendo esse conceito de open, no sentido de que não somente o espaço é o OpenMaker, então estamos abertos a produzir o que você tiver afim de fazer. Não estamos aqui querendo limitar ou ditar as regras sobre alguma coisa. Essa é a ideia de abertura e todo mundo pode vir participar junto, porque entendemos que tudo aquilo que produzimos em conjunto vamos compartilhar da mesma forma com o próximo, né? E aqui a gente tem um pouco da história dos jovens também que estão aqui no OpenMaker, e eu sei que muita gente pode olhar para tudo isso, né? Tudo isso que foi acontecendo na nossa história, inclusive a abertura da rede de educação aberta, que aconteceu mais recentemente nesse ano, e pensar que ao sermos dispensados dos apriscos, nós acabamos criando um aprisco onde as pessoas estão presas dentro dele. Mas não é verdade. Não existe nenhuma pressão para que uma pessoa ela continue com a gente no ano que vem, sendo que esse ano ela esteve com a gente. Então não existe nada nesse sentido. Mesmo que a gente tenha dado algum tipo de treinamento para as pessoas, elas têm a liberdade de entrar e sair como elas quiserem. E também não vamos cobrar, não costumamos cobrar absolutamente nada das pessoas que vêm aqui. É claro que se ela quiser fazer um projeto, ela mesmo vai trazer os seus materiais e se a gente comprar, é claro que ela vai reembolsar. Mas não existe nenhum tipo de taxa, imposto ou algum tipo de cobrança que a gente faça com relação à locação. Já até consideramos coisas do tipo, mas não costumamos aplicar esse tipo de coisa, porque tudo aqui que estamos fazendo nesse Espaço Maker é para ser uma coisa compartilhada, é para ser uma coisa que pertence a todos, como o nosso pai que criou o sol e compartilha o sol com todas as pessoas. Então, assim como o sol nasce para todos, então esse Espaço Maker também é compartilhado com todos. Então todos podem sentir a vontade para vir para cá. Então eles não precisam ser dispensados, né, de alguma coisa daqui. Então cada um tem a liberdade, inclusive para poder prestar algum serviço para a ONG também, que a gente pode oferecer, né, algum contrato, algum tipo de proposta, mas a pessoa não fica presa com a gente nesse sentido, não se tem a expectativa de que se ela foi voluntária, por exemplo, durante um mês, ela vai ter que ser no próximo. Então não existe essa construção de expectativa, porque senão não faria sentido estarmos dispensados dos apriscos e sermos open, no sentido de open maker. E eu não sei se você sabe, mas algo que representa o sistema desse mundo, que reúne todos os sistemas debaixo do seu poder e autoridade, é a Babilônia, a grande Babilônia, que foi narrada lá no livro de Apocalipse, que é onde a gente termina a nossa história relatada aqui nessa página do site, em que diz assim: uma voz gritou, caiu, caiu a grande Babilônia. Saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus erros ou dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então esse é um texto interessante a respeito da Grande Babilônia, em que está narrado nesse capítulo a queda da Grande Babilônia, dessa grande cidade que representa esse mundo. Não somente essa cidade aqui de São Paulo, onde eu me encontro, mas ela traz uma boa representação do que seria o sistema desse mundo, né? As grandes metrópoles, como por exemplo Nova York,
Muita gente acredita que esses lugares que são grandes e que têm nomes muito famosos são, na verdade, grandes expressões dessa Babilônia, em que ela vai cair, muitas pessoas vão lamentar por ela, mas aqueles que viveram alicerçados nos valores espirituais, nos princípios das palavras de Jesus, esses não vão se frustrar e não vão ser condenados juntamente com essa cidade. Então, se você gostou desse conteúdo e ainda tem alguma dúvida porque nós estamos dispensados dos apriscos, dá uma olhadinha nessa página e se quiser conhecer mais a respeito de palavras de Jesus que ele nos ensinou no Sermão do Monte, dá uma olhadinha nessa playlist que eu já gravei para você e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!